Oi, gente, aqui é a Lizzy Gomes. Sejam muito bem-vindos a esse canal. E qual é a proposta, desse canal do YouTube? O que eu estou propondo? Eu vou sempre pegar, um romance que foi adaptado para o cinema e vou analisar a obra em si e mais a adaptação do cinema. Eu vou fazer uma análise conjunta, dessas duas formas de contar uma história. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O meu livro, pessoal, é a capa do filme, contando assim que eu adoro o filme, são dos meus filmes preferidos da vida. Esse aqui é a minha capa do Orgulho e Preconceito. O romance que nós vamos analisar nesse vídeo hoje é o Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Depois da análise do romance, a gente vai para a análise cinematográfica. Primeira coisa, quem foi Jane Austen? Jane Austen foi uma escritora inglesa. Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1775 e faleceu no dia 18 de julho de 1817. Ela faleceu aos 42 anos de idade, nunca se casou, tá? E o seu primeiro romance foi O Orgulho e Preconceito. Ela escreveu cerca de 6 romances. O primeiro foi Orgulho e Preconceito e o último foi O Persuasão, tá? Todos têm adaptações para séries, para filmes e outras coisas. Até outros filmes também foram inspirados em algumas obras da Jane Austen, filmes comuns. Também citam bastante os livros dessa escritora inglesa que nós vamos falar bastante sobre ela aqui nesse canal. Então, do que se trata, o romance Orgulho e Preconceito? Vai contar a história do casal Elizabeth Bennet e do Sr. Darcy. Elizabeth é a segunda filha, do casal Bennet. Eles têm 5 filhos, ela é a segunda, a segunda mais velha. Elizabeth, a família da Elizabeth, eles não são ricos, muito ricos, como o Sr. Darcy, o amigo dele, o Sr. Bingley, mas também não são pobres, tanto que no livro e no filme mostram os empregados deles, os criados e tudo mais. E nós temos o nosso segundo personagem principal, que é o Sr. Darcy, e ao contrário de Elizabeth, ele é muito rico. No próprio livro e filme então que ele é dono do condado, de Pemberley. Naquela época, pessoal, a Inglaterra ela era dividida por condados, por pequenas cidadezinhas, Tem a cidade principal, na capital, a cidade de Londres. Então, como que vai ser a construção de personagens, desse casal e como a Jane Austen construiu esses personagens? Primeiro, a parte da diferença de classes sociais. Ambos são personagens que estão à frente de seu tempo, tanto a Elizabeth quanto o Sr. Darcy. Em quais aspectos? A Elizabeth, assim como Jane Austen, alguns teóricos dizem que Elizabeth era a própria Jane Austen. Existe uma verossimilhança entre a autora e a personagem. Ela diz, a Elizabeth, a personagem, diz que ela jamais se casaria sem amor. E já o Sr. Darcy, ele é muito astuto, Ele é muito assim, perspicaz. Ele consegue perceber, o caráter das pessoas. É como se fosse aquela pessoa assim, que tem um sexto sentido. De cara, ele percebe quem é a mãe da Elizabeth, a senhora Bennet, A senhora Bennet, ela é a representação, da sociedade inglesa desse século, em que as mulheres, elas não eram favorecidas em nenhum aspecto. A única forma de sobrevivência delas era o casamento. Por isso a mãe, ela tem esse desespero imenso, um desespero maior em casar as filhas com homens abastados, com homens que têm dinheiro. E quando ela conhece, o Sr. Darcy e o Sr. Bingley, o seu amigo que estava acompanhando a viagem, ela logo
apresenta a filha mais velha para o Sr. Bingley e insiste em que a filha possa, né, se casar com ele. Ela usa, né, a beleza da filha mais velha, da Jenny, para conquistar o rapaz, para fazer com que o rapaz peça a mão, né, da filha dela em casamento. E o Sr. Darcy, como eu disse, né, ele tem o sexto sentido, ele percebe que aquela senhora é uma interesseira, que ela só quer casar as filhas, que ela só pensa em casar as filhas com homens ricos e muito bem afortunados, e ele afasta o amigo, né, da Jenny, um casal assim que estava começando a florescer um romance, um amor e um próspero relacionamento. Então ele acaba afastando esses dois personagens. Mas no próprio livro a gente percebe também uma tensão sexual entre ele e Elizabeth. De que forma? A primeira impressão nunca é a que fica. A primeira impressão que ele teve da Elizabeth foi a mesma que ele teve da mãe, né? Ele interpretou mal as coisas. Ele pensou que como a mãe era daquele jeito, ele pensou que as filhas também seriam daquele jeito. Ele não teve a sensibilidade, né, de perceber que Jane Elizabeth era diferente da mãe e das outras irmãs. Ele pensou que com a mãe, o conjunto todo era daquele jeito. E a Elizabeth o considera ele um arrogante, carrancudo, taciturno, um homem assim, digamos, que se acha só porque é rico. E não era exatamente isso, pessoal. Ele tinha aquele comportamento arrogante, né? Aquela coisa prepotente, porque ele percebia, ele também, como eu disse, ele também era um homem à frente de seu tempo, né? Ele percebia que aquelas pessoas só iam aproximar dele de um amigo por dinheiro. Ele tinha essa percepção. Tanto, gente, que o livro, o filme também representa muito bem que quando homens afortunados como eles chegam à cidade, as mocinhas ficam todas afoitas. Então, pessoal, essa tentativa dele de tentar salvar um amigo de um casamento na base do interesse faz com que a Elizabeth o rejeite, né? A Elizabeth, ela tem uma certa repugnância por ele, porque ele atrapalhou, né, o romance da irmã. E quando ele se declara para ela se sente ofendida, né? Quando ele diz assim que ele vai deixar de lado a posição social dele para ficar com ela se sente ofendida. E a Elizabeth joga tudo no ventilador, fala que ele é o último homem que ela iria se casar, porque ele prejudicou o Sr. Wickham e prejudicou a irmã dela, ou seja, ela completamente, ela rejeita ele e joga tudo na cara dele, o que ele fez, né? E aí o pedido de casamento é negado, o primeiro pedido de casamento é negado. Só que ele escreve uma carta para ela justificando tudo o que ele fez. Ele explica tudo para ela, que ele só queria proteger um amigo, que por causa da mãe dela, ele teve uma má interpretação da família. E também conta sobre o que aconteceu com o Sr. Wickham, né? Por que o Sr. Wickham não gosta dele, e ela escuta o que é a versão dele dos fatos, né? Ela já tinha ouvido a versão do Sr. Wickham, então ela escuta a versão do Sr. Darcy dos fatos. Então ele se defende, e quando ele escreve essa carta, que ele mostra para ela quem ela realmente é, aí que a chama da paixão começa a se acender dentro dela. Que ela começa a sentir alguma coisa por ele, que ela percebe o quê? Que ele é um homem muito leal, ele é muito leal com aquelas pessoas que são próximas a ele, que ele é um homem de palavras. Se ele queria realmente se casar com ela, ele iria se casar com ela. Então ela percebe essas características peculiares dele que ela não tinha percebido antes. E a Jane Austen, ela dá uma reflexão muito importante de que a primeira impressão nunca é a que fica. Ela teve uma impressão dele, ele teve uma dela, ambos tiveram preconceito um com o outro, o orgulho um do outro, falam muito mais alto. Tanto que eu disse no começo do vídeo, eles começam a trocar essas funções, né? Um passa a ser preconceituoso, o outro passa a ser o orgulhoso dos fatos.
E como que esse romance vai desenrolar? Né, vai ser por causa da irmã mais nova da Elizabeth, a Lídia, que ela vai fugir com o Sr. Wickham. E naquela época, pessoal, nem preciso falar para vocês que uma mulher fugir com um homem naquela época era algo inadmissível, né? Todo o nome da família da Elizabeth ficaria manchado, nenhum homem iria querer se casar com nenhuma delas. E a Elizabeth, ao saber disso, ela sofre muito, né? Ela fica muito entristecida, preocupada com a irmã. E o Sr. Darcy, vendo o sofrimento da amada, ele viaja com o tio da Elizabeth e resolve o problema, né? Ele paga o dote lá pra Lídia se casar. E Elizabeth, ao saber disso, aí que ela fica mais comovida e que ela percebe de fato quem é o Sr. Darcy, esse homem generoso que ele também é. E ele volta atrás também no erro que ele cometeu, né? Ele volta atrás no erro que ele cometeu de separar a Jane do Sr. Bingley. Então ele volta no condado em que a Elizabeth mora com a sua família e faz com que o casal se una novamente. O Sr. Bingley propõe casamento para a Jane. Então o Sr. Darcy, ele prova o amor que ele sente pela Elizabeth muito mais através de palavras. Quando ele diz eu te amo ardentemente, ele prova esse ardentemente através das atitudes dele, né? Através das coisas que ele faz para não ver mais a Elizabeth sofrer e ninguém da sua família. Isso faz com que a Elizabeth fique mais comovida e mais apaixonada por ele, que ela percebe mais uma vez o homem que ele é. E para terminar a análise do livro, pessoal, por que esse livro da Jane Austen, por que o Orgulho e Preconceito, ele é um livro tão revolucionário? Por que ele tem personagens tão à frente do seu tempo? Primeiro, porque o casal principal, né, o Sr. Darcy e a Elizabeth, eles se escolheram. O Sr. Darcy escolheu casar com a Elizabeth e a Elizabeth escolheu como seu futuro marido o Sr. Darcy. Não foi nada arranjado. Então, para aquela época, era uma coisa muito incomum, uma coisa comum. E mulheres, e como eu disse para vocês, mulheres que pudessem escolher os seus parceiros também, como foi no caso da Elizabeth, também é algo incomum. E um homem da condição da classe social do Sr. Darcy se relacionar com uma mulher da classe da Elizabeth, dele querer isso por conta própria, também é algo incomum. Então, por isso que torna-se o livro, né, essa história tão revolucionária para a época. Então, agora eu vou falar sobre, né, as características do Sr. Darcy. Então, ele é um homem, né, a gente já sabe que ele é um homem. Ele é o outro lado, né, do romance. No começo do livro, assim, a gente acha que ele que assume o papel do preconceito. Mas mais pra frente, ao longo do romance e do filme também, a gente vai perceber que os dois personagens, eles trocam essas funções. Um passa a ser o preconceito, o outro, ela passa a ser preconceituosa e ele orgulhoso, os dois trocam, né, de papéis, assim, digamos. Então, o Sr. Darcy, ele é um homem muito rico, aparentemente ele é um homem arrogante, prepotente, taciturno, insociável, tanto que são essas impressões que a Elizabeth tem dele. A gente acompanha todo o romance pelos olhos da Elizabeth, então a gente percebe ele pelos olhos dela. E ele também, assim como a Elizabeth, ele também é um homem à frente do seu tempo. Em quais aspectos, né? Ele consegue perceber muito bem a natureza humana das pessoas, né? Ele é um homem muito inteligente, ele é muito culto, tanto que ele começa o romance armado, ele é um homem armado, assim, ele tá sempre assim muito carregado de munição, pronto para atirar. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pessoas que se aproximam dele estão se aproximando por interesse.
E aí que entra, pessoal, o papel da mãe da Elizabeth. A mãe da Elizabeth, ela vai ser a principal responsável pelo Sr. Darcy, pelo preconceito que o Sr. Darcy ele vai adquirindo pela Elizabeth. Ele começa um homem completamente preconceituoso com a família dela. Ele percebe aquela família como uma família muito interesseira, que vê como um alvo principal o seu ingênuo amigo, o Sr. Bingley. Por quê? A mãe da Elizabeth, né, apresenta, né, a filha mais velha, que é a mais bonita, a Jane, para o Sr. Bingley já com o intuito... Volta um pouquinho. A mãe apresenta a Jane, que é a mais bonita. A mãe apresenta a Jane, a filha Jane, que ela é a mais velha e a mais bonita das 5, para o Sr. Bingley, com o objetivo, né, de fazer com que ele se apaixone por ela, com o objetivo de que ele se encante, né, pela beleza dela, e que dessa apresentação já saia o que é um casamento. Assim ela garantiria o que uma filha casada, né, a mais velha. E como eu disse para vocês, ela tem essa preocupação de casar as filhas com homens ricos, né, com homens que têm muito dinheiro. E o Sr. Darcy, por ser um homem muito inteligente, ele percebe isso logo de cara, e a atitude que ele tem é de afastar, né, o Sr. Bingley da Elizabeth. E são essas ações do Sr. Darcy em tentar proteger um amigo que vai ser o principal fator que vai atrapalhar ele no relacionamento com a Elizabeth, que é a parte que eu vou falar agora. Como que vai ser esse romance? Desde o começo do livro, a gente já percebe que existe uma tensão sexual entre os dois. Que os dois sempre conversam, um querendo debater com o outro, um querendo mostrar que sabe um pouco mais que o outro e tudo mais. Só que o Sr. Darcy, ele vai percebendo, né, que a Elizabeth, ela é diferente da família dela. Ele vai percebendo que ela é uma moça que dá respostas muito rápidas, que é uma moça culta, que lê muito. Ela só não é prendada, né, que para aquela época uma moça prendada também, uma moça que não era prendada, era algo muito negativo, mas ela é muito inteligente, ele percebe isso nela. Então, isso que vai ser o principal, vai ser que vai atiçar, né, aquela chama, né, de amor que o Sr. Darcy ele vai começar a sentir pela Elizabeth. Mas a Elizabeth não conhece muito bem o Sr. Darcy, ela vai conhecendo ele aos poucos no romance, né? O Sr. Darcy, ele passa a amar tanto a Elizabeth que ele esquece, ele deixa de lado, né, a posição dele social, porque ele, como um homem muito rico, né, ele deveria se casar com uma mulher do nível dele. Mas acontece o contrário, ele se apaixona pela Elizabeth, ele tá até disposto, ele tá completamente disposto a deixar de lado a posição social dele e assumir esse romance com ela. Mas a primeira tentativa dele de se declarar para Elizabeth sai completamente errado. Por quê? Então, pessoal, agora nós vamos para a parte do filme, tá? O filme que vai ser analisado aqui é o filme mais recente, né, do Orgulho e Preconceito. É o que foi lançado em 2006, dirigido pelo Joe Wright. O Joe Wright, ele é o mesmo diretor do Desejo e Reparação e do Ana Karenina. Esses dois que eu falei também são estrelados pela Keira Knightley, tá? O Joe Wright parece que ele gosta muito de fazer filmes com a Keira Knightley. Então, quem faz o personagem do Sr. Darcy é o ator inglês Matt McFadden. E o Joe Wright, ele conseguiu condensar muito bem, pessoal, todo o enredo do livro, né? O livro, como eu disse para vocês, a Jane Austen, ela escrevia literatura do cotidiano, né? O que ela observava no meio social dela, ela colocava nos textos. Então, o livro, gente, o romance, ele tem muitos diálogos extensos. Quando o capítulo
em que o Sr. Darcy ele vai se declarar para ela, é umas 3 páginas, ela responde com mais 3 páginas, então é muito diálogo, né? O pessoal daquela época não tinha muito o que fazer, então eles conversavam muito, né? Então o Joe Wright ele conseguiu condensar muito bem, né, os diálogos, todo o enredo. Tem aquela cena em que o Sr. Collins pede a Lizzie Elizabeth, ela é chamada no livro e no filme de Lizzie. E tem a cena que ele pede ela em casamento, tem a cena que a Charlotte fala pra ela que vai casar com o Sr. Collins, ela fala que ele é um homem ridículo, que não sei o quê. E a Charlotte, ela tem uma fala muito interessante no filme, que eu achei isso uma fala muito presente. Ela diz que ela já está com 27 anos e ela não pode mais se dar o luxo, né, de ter aquela vida de solteira, com amigas e tudo mais. Porque ela já se tornou que um peso para os pais dela e o Sr. Collins ofereceu para ela uma casa confortável, alimentação, uma vida confortável, digamos assim. Então ela aceitou. E voltar aquela questão anterior que eu havia mencionado, né? O casamento era a única forma, né, de sobrevivência das mulheres. Uma mulher que não era casada naquela sociedade era muito mal vista, né? E nós temos também a Keira Knightley, ela faz uma Elizabeth muito sagaz e irônica, né? Ela faz uma a Elizabeth, a Keira Knightley, ela fica a maior parte do tempo rindo, ela debocha muito do Sr. Darcy. Tem uma cena que ela fala assim que ele só pode ser dono de Pemberley, que é o condado que ele é dono, ele só pode ser dono da parte mais pobre, porque ele é um cara muito, porque na opinião dele, ele era uma pessoa muito pobre de espírito, porque ele não era educado, porque ele não tratava as pessoas bem. Então ela é muito irônica. E o Sr. Darcy, como eu também havia mencionado, tanto no livro quanto no filme, ele já começa como um homem armado, né? O Matt McFadden, ele conseguiu transpor no começo do filme um Sr. Darcy, assim, completamente, você olha pra cara dele, você pensa que homem nojento, né? A impressão que a gente tem dele é essa. E aos poucos ele vai amadurecendo, né? O ator, ele conseguiu transpor o processo de amadurecimento do personagem muito bem. Tanto que ele e a Elizabeth, né, o Sr. Darcy e a Elizabeth, são personagens esféricos. O que é isso? São personagens inconstantes, né? Eles têm o ápice e a queda, o ápice e a queda. O que é isso? Eles evoluem, eles amadurecem. É diferente das outras personagens, que são sempre o quê? As mesmas coisas. No caso da mãe, da irmã Lídia, né? Que é uma irmã que é a personagem desesperada pelo casamento. Então são personagens completamente constantes. E no caso desses dois, existe sempre, né, o ápice e a queda. Eles estão sempre evoluindo. E voltando ao assunto anterior, o processo de amadurecimento do personagem, ele é muito bem, eu acho muito bem feito. O ator, ele conseguiu transpor isso muito bem. E é um filme muito bonito, gente. As paisagens, né? Tem uma cena em que a Elizabeth, ela vai a pé até a casa, o casarão em que o Sr. Darcy e o Sr. Bingley estão hospedados, que é o lugar onde que eles recebem a Jenny, né? Ela vai a pé pra encontrar com a Jenny, porque a Jenny tá doente. E assim, a paisagem, quando ela caminha assim, o Joe Wright, ele filma de longe, assim, dá pra ver ela andando assim, a paisagem muito bonita. A cena em que ele faz a primeira declaração pra ela é uma cena chuvosa. Por que é uma cena chuvosa? Porque chuva, pessoal, chuva representa o quê? Turbulência. Turbulência representa o quê? Representa caos. Então foi uma situação caótica em que esses dois personagens se encontraram. No caso do livro, gente, ele se declara para ela lá na casa, ela tá hospedada, ela fica hospedada na casa da Charlotte e do Sr. Collins por uns dias. Ele vai até lá e se declara para ela. Essa é a cena do livro. Agora, do filme, é uma cena muito bonita, muito bem feita. Eu acho que é uma cena assim, muito inteligente por parte do diretor. E assim como no livro, pessoal, a gente vê tudo
é através da visão da Elizabeth, né? A gente enxerga, né, aquele meio através dos olhos dela. E no final do livro tem uma cena também muito bonita, desculpa, pessoal, no final do filme tem uma cena muito bonita, que é a cena em que o Sr. Darcy, ele se declara pela segunda vez para Elizabeth, e dessa vez ele é bem sucedido, né? Ela aceita o pedido dele, que é uma cena em que ela tá andando no campo e ele aparece no meio da ele aparece assim no meio da a neblina, ele vai aproximando dele, aí na medida que ele vai aproximando, ele vai aproximando dela, e na medida que ele vai aproximando, começa uma música de piano com tons muito fortes para representar o que? A tensão naquele momento. E as palavras que ele usa assim para declarar para ela é completamente diferente das palavras em que ele usou na primeira declaração, em que ele foi mal, em que deu errado, né? Ele usa palavras mais doces, palavras amorosas mesmo, que mostram, né, que prova de fato para Elizabeth que ele é um homem assim, que por trás daquele homem armado, duro, ele é um homem muito sensível e muito apaixonado por ela. Então, pessoal, a gente encerrou a nossa primeira análise, espero que vocês gostem, tá? E eu recomendo, quem não assistiu o filme, eu recomendo demais. Eu achei o filme muito bem feito em termos do roteiro, fotografia. É um filme muito bem feito. Eu acho, muita gente fala que não gosta muito da Keira Knightley, mas eu achei ela muito bem no papel. Ela trouxe, eu achei assim que ela trouxe uma Elizabeth jovial. Ela trouxe uma versão da Elizabeth mais jovem, mais astuta. Não que a do livro não fosse, mas como eu disse, o livro é muito feito de diálogos longos, então a gente não conseguiu perceber isso muito bem. Então, a gente fica por aqui, espero que vocês gostem desse conteúdo.